Após embarcar em um avião com um nome falso, uma maleta cheia de fios e um pedido ousado, D.B. Cooper é um sujeito que deixou as forças da lei sem dormir por décadas, e pior de tudo, ninguém sabia quem ele era, bem, até agora. Por mais de 50 anos, D.B. Cooper foi o fantasma que a América não conseguiu capturar. Com teorias da conspiração correndo soltas, era apenas uma questão de tempo até que fosse descoberto. Agora, após 54 anos, a verdadeira identidade de D.B. Cooper foi revelada. Como ele foi encontrado e quais verdades serão descobertas? Vamos descobrir. Como diabos um homem conseguiu realizar com sucesso um assalto que deixou os americanos maravilhados e as forças da lei frustradas? Com um paraquedas misterioso e um investigador persistente, todas as evidências apontam para um homem. A verdade finalmente está vindo à tona. Mas vamos fazer uma viagem de volta a como tudo começou. Véspera de Ação de Graças, 1971. Era o dia antes do Dia de Ação de Graças, 1971. O aeroporto estava cheio de pessoas com pressa para chegar em casa, e o voo 305 era apenas mais um pulo curto de Portland para Seattle. Nada chique, nada fora do comum. Mas em algum lugar entre a fileira 18 e o cockpit, um homem de terno escuro, gravata de prendedor e óculos escuros estava prestes a transformar um voo simples em um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. Ele deu o nome de Dan Cooper. Apenas um cara comum na fila para um voo curto, exceto que ele não era. O voo 305, um Boeing 727 operado pela Northwest Orient Airlines, deveria ficar no ar por apenas 30 minutos, e só. Mas na metade daquele voo curto, algo aconteceu que ninguém a bordo poderia ter previsto. Cooper, calmo como sempre, passou um bilhete escrito à mão para a comissária de bordo. Ela sorriu educadamente, pensando que era apenas mais um cara solitário dando seu número para ela. Ela guardou no bolso. Foi então que Cooper se inclinou perto e sussurrou algo que mudou para sempre a história da aviação americana. Senhorita, é melhor você olhar essa nota. Eu tenho uma bomba. Naquele minuto, ela congelou. Cooper havia exposto suas demandas na nota. Ele queria $200 mil em notas de $20, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando na pista em Seattle, e se não conseguisse, explodiria o avião inteiro. E não parecia que ele estava blefando, porque quando a comissária de bordo hesitou, ele abriu a maleta o suficiente para revelar o que pareciam ser paus de dinamite ligados a uma bateria. A comissária de bordo parecia calma enquanto acenava com a cabeça e caminhava casualmente até o cockpit como se estivesse apenas fazendo suas rondas habituais. Ela entrou no cockpit e informou o piloto, William Scott, que imediatamente incluiu o copiloto e o engenheiro de voo. Nesse ponto, eles não tinham ideia com quem estavam lidando. Esse cara era ex-militar? A bomba era real? Era algum tipo de protesto político? A partir daí, o piloto transmitiu um código de sequestro ao controle de tráfego aéreo. Isso acionou alarmes no solo, e em minutos, o FBI foi notificado. Isso agora era um caso federal. Quando o voo 305 pousou em Seattle, o FBI entrou em ação. Os passageiros foram deixados em segurança no avião, completamente alheios de que acabavam de fazer parte do que se tornaria o sequestro mais lendário da história americana. O dinheiro foi entregue, os paraquedas foram entregues, e com apenas uma tripulação mínima a bordo, o avião decolou novamente sob as instruções de Cooper, rumo ao sul, em direção ao México. Então, em algum lugar sobre as densas florestas do estado de Washington, enquanto a chuva batia na aeronave e os ventos uivavam a 200 milhas por hora, D.B. Cooper abriu as escadas traseiras do jato e saltou por volta das 20 horas. E assim, ele se foi. Um momento, D.B. Cooper estava no assento 18C, e no seguinte, ele estava caindo por 10 mil pés de céu escuro como breu com uma sacola cheia de dinheiro amarrada ao peito e nada além da noite para segurá-lo. Mas o que ele não sabia era que, antes de pular, ele deixou sua gravata de prendedor que havia tirado. A tripulação pousou o avião em reno de mãos vazias. Cooper havia saltado em algum lugar sobre as densas florestas de pinheiros perto do rio Washougal, no sudoeste de Washington, e o FBI não tinha ideia de onde começar. De manhã, a busca estava a todo vapor.
Centenas de agentes. Policiais estaduais. Paraquedistas. Helicópteros. Cães farejadores. Eles vasculharam cada centímetro da floresta que conseguiram encontrar. Eles reviraram margens de rios e pequenas cidades. Mas não havia nem mesmo uma pegada de bota. Nem um pedaço de tecido. Nem mesmo um galho quebrado que pudessem rastrear até ele. Era como se o homem tivesse derretido nas árvores. E para piorar, a mídia errou um detalhe crucial, que era seu pseudônimo. O nome em seu cartão de embarque era Dan Cooper. Mas quando a história circulou na mídia, houve um erro com o nome do sequestrador, e assim, Dan se tornou DB. E DB Cooper grudou como cola. O FBI perseguiu todas as pistas que recebeu. Mais de 1000 suspeitos foram investigados. Um homem até confessou em seu leito de morte, mas acabou que ele estava apenas solitário e queria atenção. Nenhum do DNA coletado, nenhuma das amostras de caligrafia e nem mesmo as notas do resgate revelaram pistas sólidas. Bem, exceto por uma. Uma inocente viagem de acampamento acabou sendo um ponto de virada para o FBI, pois uma pista sólida finalmente se tornou uma das razões para reabrir o caso quase uma década depois. Após 9 anos, quando o drama havia esfriado um pouco, um menino de 8 anos acampando com sua família encontrou algo estranho enterrado na areia ao longo do rio Columbia. Eram 3 pacotes de notas de $20, podres e danificados pelo sol, mas ainda amarrados com elásticos. Eles acharam estranho e alertaram a polícia, e após uma série de investigações, o FBI entrou no caso e confirmou que os números de série nas notas correspondiam perfeitamente aos que foram embalados na sacola do cara que eles haviam procurado dolorosamente. Esta era uma pista, e provavelmente era suficiente para reabrir o caso. Foi a primeira e única pista física que Cooper deixou para trás. E levantou mais perguntas do que respostas. Ele morreu na queda, e o dinheiro foi arrastado rio abaixo. Ou ele plantou lá apenas para confundir os federais. O FBI, ainda persistente, intensificou a investigação novamente. As equipes vasculharam a área de Tenabar. Mergulhadores revistaram o rio Columbia e analistas forenses examinaram o dinheiro em busca de pistas. Mas depois de tudo isso, eles não tinham nada. Nenhum paraquedas, nenhum equipamento, nenhum corpo. Não havia vestígios de Cooper. Apenas 3 pacotes encrostados de notas de 20 encontrados por um menino e milhares de novas perguntas sem resposta. Apesar disso, o caso permaneceu tecnicamente aberto. Durante décadas, o FBI o manteve registrado como um caso ativo, porém frio. Mas em 2016, o FBI havia esgotado todos os ângulos e finalmente decidiu encerrar oficialmente o caso após 45 anos. Arquivando-o como um dos maiores crimes não resolvidos da história americana. Mas enquanto a pista pode ter esfriado, em algum lugar lá fora, alguém estava prestes a abri-la completamente. O avanço que ninguém esperava. Enquanto os federais estavam escavando em busca de pistas que pudessem finalmente revelar ou levá-los a quem DB Cooper realmente era, outro cara nos bastidores também estava fazendo sua própria investigação. Dan Grider, um capitão aposentado de companhia aérea comercial com mais de 24.000 horas de voo, é um youtuber com um canal no qual fala sobre pilotar uma aeronave e todas essas coisas boas. Não foi surpresa saber que ele se interessou pelo caso DB Cooper, e por alguma razão, ele simplesmente não conseguia deixá-lo para lá, mesmo depois que o FBI havia desistido. Ele passou anos estudando registros de voo, mapas de terreno, velocidades do vento e arquivos do FBI que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Ele recriou cenários de salto, dissecou modelos de paraquedas e repassou cada último detalhe da fuga de Cooper. Não por cliques, não por fama, mas porque ele genuinamente acreditava que poderia resolvê-lo. E em 2023, mais de 50 anos após o infame sequestro aéreo, Dan tropeçou em algo que faria os pelos da sua nuca eriçarem. Dan seguiu um palpite até uma unidade de armazenamento empoeirada em Utah. A unidade pertencera a uma mulher com ligações com a família de Richard Floyd McCoy Jr., um nome que havia circulado nos círculos de DB Cooper por anos, mas nunca tinha realmente grudado. A maioria pensava que era apenas outro beco sem saída. Mas Dan havia encontrado algo.
Isso iria mudar a trajetória do que o FBI, o país inteiro e até o Dan pensava que sabia sobre Cooper. Dentro daquela unidade esquecida, enterrado sob caixas de livros e memorabilia, Dan encontrou um paraquedas. E não apenas qualquer paraquedas. Ele se encaixava na mesma descrição daquele que Cooper havia solicitado. Esse equipamento era antigo, estilo militar, com modificações peculiares que correspondiam a detalhes específicos dos arquivos do FBI datados de 1971. Mas foi de onde o paraquedas veio que enviou calafrios pela espinha de Dan. A unidade tinha uma ligação direta com McCoy, o homem que, apenas 5 meses após o ato de desaparecimento de Cooper, sequestrou um avião usando exatamente o mesmo roteiro. Foi então que Dan soube que os dois eventos não eram uma coincidência. Este paraquedas era o objeto que ligava dois crimes não resolvidos com uma precisão chocante. E de repente, McCoy não era mais apenas uma nota de rodapé. Ele era o favorito. Porque se aquele paraquedas pertencia a Cooper e veio de McCoy, então talvez, apenas talvez, eles fossem o mesmo homem o tempo todo. O que Dan encontrou a seguir não era apenas outra pista. Era uma verdade enterrada, escondida à vista de todos, com o poder de reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o mistério mais lendário da história americana. Mas a peça principal escondida à vista que era crucial para todos era descobrir exatamente quem era Richard McCoy. Quem era ele? E por que ele continua aparecendo em lugares estranhos no caso D.B. Cooper? Richard McCoy Jr. Se você escrevesse o currículo de Richard McCoy Jr. sem contexto, provavelmente pensaria que ele saiu direto de um filme patriótico da Albuquerque. Nascido e criado em Utah, McCoy era um mórmon devoto, um veterano condecorado da Guerra do Vietnã e um piloto de helicóptero que voou para as zonas de combate e voltou para casa intacto. Ele também era um homem de família, pois era casado e tinha filhos, e no momento de sua prisão, estava cursando direito na Universidade Brigham Young. Seus vizinhos o descreviam como educado, quieto e profundamente religioso. Para todos ao seu redor, McCoy parecia o sonho americano embrulhado em um uniforme limpo. Por trás daquela imagem perfeita havia algo que ninguém esperava, porque 5 meses depois que D.B. Cooper desapareceu na lenda, McCoy fez exatamente a mesma coisa, mas desta vez, foi mais alto. Aconteceu em 7 de abril de 1972. McCoy embarcou no United Airlines Flight 855 em Denver, carregando uma maleta e vestindo um terno. Ele não gritou. Ele não entrou em pânico. Assim como Cooper, ele entregou uma nota a uma comissária de bordo e calmamente informou que tinha uma bomba. Depois vieram as demandas de $500 mil em dinheiro, 4 paraquedas e um avião reabastecido pronto para ir para São Francisco. Soa familiar? McCoy executou o plano como se o tivesse estudado linha por linha. Após o resgate ser entregue, ele ordenou que os pilotos decolassem novamente, e em algum lugar sobre Utah, assim como o fantasma antes dele, ele saltou. O FBI ficou pasmo. Era déjà vu, mas com mais dinheiro, mais precisão e uma grande diferença. Desta vez, eles o pegaram. McCoy cometeu um grande erro, na verdade 2. Primeiro, ele deixou para trás um bilhete escrito à mão no cockpit. O tipo de coisa que não grita profissionalismo. E segundo, suas impressões digitais apareceram em um copo de água servido durante o voo. O FBI comparou essas impressões com McCoy em questão de dias. Eles o localizaram em casa, em Provo, Utah, onde ele estava em casa com sua família como se nada tivesse acontecido. Quando foi preso, as perguntas começaram a surgir. Por que um homem como aquele, um soldado, um marido, um estudante, arriscaria tudo por um crime tão ousado e perigoso? E por que seu sequestro parecia uma cópia carbono do caso Cooper? As semelhanças assustadoras enviaram calafrios pelos investigadores. O mesmo tipo de Boeing 727, a mesma fuga de paraquedas pela escada traseira, a mesma calma, a mesma passagem de nota. Até a fraseologia nos 2 bilhetes de sequestro tinha sobreposições assombrosas. Não apenas parecia semelhante, parecia roteirizado. Isso fez muitas pessoas se perguntarem se esse cara era apenas um imitador do cara original, D.B. Cooper.
Mas e se Richard McCoy não apenas copiou o estilo de D.B. Cooper? E se ele fosse o D.B. Cooper o tempo todo? Essa questão assombraria investigadores, alimentaria teorias da conspiração e dividiria especialistas por décadas. E se você acha que tudo termina com McCoy algemado, bem, talvez você queira repensar. Quando Richard McCoy foi preso, você pensaria que o FBI teria conectado os pontos imediatamente. 2 sequestros, com 5 meses de intervalo, quase idênticos em estilo, tom e execução, então, claro, parecia que foram executados pela mesma pessoa. Mas surpreendentemente, o Bureau rejeitou essa teoria rapidamente. Oficialmente, eles alegaram que McCoy não poderia ter sido D.B. Cooper porque tinham motivos diferentes, características faciais diferentes e, sobretudo, uma descrição física totalmente diferente das testemunhas. As testemunhas do caso Cooper descreveram um homem na meia-idade com cabelos escuros e pele morena. McCoy tinha 29 anos, aparência limpa e pele clara com cabelos mais claros. E enquanto Cooper estava usando um terno e óculos escuros, a aparência de McCoy no dia de seu assalto era mais casual de negócios, mais relaxada. Sem mencionar as notas que eles passaram, que tinham redações ligeiramente diferentes, e também a caligrafia diferente. O FBI insistiu bastante nessas diferenças e saiu convencido de que McCoy era um imitador, não o original. Mas isso pode ter sido apenas um grande erro, porque à medida que nos aprofundamos nos detalhes do que foi descoberto, pode ser revelado que essas diferenças podem ter sido apenas um ato deliberado para enganar ou manipular os federais. Pense nisso. McCoy era treinado em estratégia militar. Ele sabia como operar sob pressão e como planejar uma missão até o menor detalhe. Se ele fosse Cooper, não faria sentido mudar sua aparência, envelhecer-se na primeira vez, depois parecer completamente diferente na próxima. E a nota, a linguagem alterada, a mudança na caligrafia, quer dizer, qualquer um pode mudar sua caligrafia se quiser. Isso pode ter sido parte do plano. Uma maneira de despistar a aplicação da lei o suficiente para ficar um passo à frente. Quanto mais Dangrider olhava para as evidências, mais essas diferenças começavam a parecer camuflagem. Em termos simples, táticas. E foi aí que a coisa toda ficou pessoal. Porque isso não era mais apenas sobre um homem e um paraquedas. E não parecia que era apenas McCoy escondendo algo. Agora era sua família, as pessoas que viveram por anos sob uma nuvem de silêncio. Parece que eles sabiam mais do que jamais deixaram transparecer, pois podem ter protegido um segredo tão pesado que moldou cada parte de suas vidas. A investigação de Dan havia agitado algo mais profundo do que apenas fatos frios e fotos antigas. E agora, é aqui que a verdade é descoberta. Segredos da família McCoy. Para o mundo, Richard Floyd McCoy Jr. era um herói de guerra, um homem de fé, um pai amoroso e um marido dedicado. Mas a portas fechadas, dentro das paredes apertadas de sua casa em Utah, uma tensão diferente pulsava silenciosamente. Não de medo ou confissão, mas de silêncio. E silêncio, como aprendemos em histórias como essa, nem sempre significa que não há nada a dizer. Após sequestrar com sucesso o voo 855 e ser pego, Richard McCoy foi sentenciado a 45 anos de prisão. Mas 2 anos depois, ele e alguns outros detentos na penitenciária da Pensilvânia planejaram uma fuga e eventualmente entraram em um caminhão de lixo e fugiram. No entanto, a sorte acabou 3 meses depois, e eles foram rastreados. De alguma forma, Richard conseguiu uma arma e começou a atirar, o que levou a um tiroteio entre ele e agentes do FBI, resultando em sua morte em 1974. Então, era uma ideia maluca pensar que o paraquedas supostamente usado por D.B. Cooper poderia ter sido o mesmo que estava no armazenamento de Richard. Dangrider sabia disso, e uma vez que encontrou o paraquedas enterrado profundamente em uma unidade de armazenamento ligada à família de McCoy, ele não queria apenas respostas. Então ele começou a entrar em contato. Primeiro, com os filhos de McCoy. E-mails, cartas, mensagens passadas por contatos mútuos. Mas a resposta era sempre a mesma. Nada. Nem uma palavra. Nem mesmo um educado não. Apenas silêncio.
No início, Grider pensou que era resistência. Mas com o tempo, ele percebeu que não era raiva ou negação. Parecia que eles estavam tentando proteger algo. Essas não eram pessoas tentando esconder a verdade do mundo. Elas estavam tentando se proteger do que isso poderia fazer com elas se viesse à tona. E justo quando parecia que esse mistério era tão humano quanto poderia ser, Grider fez mais uma descoberta. Não era apenas a família escondendo algo. Havia algo mais. Algo enterrado não em um arquivo, não em uma manchete, mas em um armário. Em algum lugar no sótão empoeirado da casa de uma avó em Provo, Utah, uma caixa foi puxada do fundo de um armário. Escondido atrás de enfeites de Natal e álbuns de fotos amarelados havia algo que não pertencia lá. Um pacote de lona. Velho, desgastado, amarrado com cuidado. No início, ninguém deu muita importância. Apenas um paraquedas velho. Talvez de seus avós? Mas Dan Grider sabia melhor. Quando ele o estendeu e examinou as costuras, suas mãos tremeram. Não por causa da idade ou excitação, mas porque ele o reconheceu. Tinha as mesmas tiras, a mesma costura desbotada e o mesmo equipamento estranho. Do tipo que o FBI havia notado discretamente em 1971, trancado em relatórios que poucos jamais viram. Isso não era uma coincidência. Era uma correspondência. E isso mudou tudo. Este paraquedas não era apenas velho. Não era comum. Era mais estilo militar, mas modificado. Um detalhe que apenas alguém com profundo conhecimento de paraquedismo saberia fazer. E Richard McCoy não estava apenas familiarizado com paraquedas. Ele tinha uma queda por eles. Ele ensinava paraquedismo e fazia seus próprios saltos aos montes. O homem poderia ter preparado um paraquedas de olhos vendados em uma tempestade. Mas aqui está a reviravolta. Este paraquedas não estava perdido. Foi escondido com muito cuidado e deliberadamente. Como se soubessem que um dia alguém poderia vir procurar. Grider levou o paraquedas a especialistas. Eles confirmaram que as modificações correspondiam às listadas nos arquivos do FBI de 1971. Mesmos ganchos de arnês incomuns. Mesmos laços de corda reforçados. Não era prova, pelo menos não legalmente. Mas era uma evidência forte e estranha, impossível de ignorar. Então, se McCoy tinha o paraquedas, se o equipamento correspondia ao infame salto de D.B. Cooper, e se sua própria família o manteve guardado em uma caixa todos esses anos, o que isso significava? A resposta não estava apenas escondida em um armário. E de repente, a linha entre mito e homem ficou tênue como uma lâmina. Mas aqui as coisas tomaram uma reviravolta ainda mais estranha. Porque justamente quando Grider começou a montar o passado de McCoy, algo mais surgiu. Um parente. Uma noite. Uma conversa que virou tudo de cabeça para baixo. Mas antes de entrar nisso, o FBI teve que entrar no caso mais uma vez, pois as alegações feitas por Dan eram muito sensíveis, e eles precisavam ver a verdade por si mesmos. O FBI retorna ao caso. Após décadas de silêncio, o FBI estava prestes a retornar ao caso D.B. Cooper. Tudo o que foi preciso foi um vídeo viral feito por Dan para colocá-los de volta nos trilhos. Suas descobertas, especificamente o paraquedas, guardado em uma unidade de armazenamento empoeirada em Utah, eram muito significativas para serem ignoradas. A resposta do FBI foi rápida. Eles não podiam se dar ao luxo de deixar esse momento passar. Os vídeos de Grider criaram uma tempestade de burburinho na mídia e especulação online. E tudo estava ligado a uma peça do quebra-cabeça que não havia sido considerada por décadas. O paraquedas não era apenas uma relíquia antiga. Era algo que conectava uma peça crítica do mistério. Mas isso não era um caso simples de alguém apenas entregando evidências. Não, isso era maior. O paraquedas tinha características únicas, as mesmas modificações que o FBI havia documentado em 1971. Características que nunca haviam sido ligadas a nenhum outro sequestro na época. O Bureau teve que agir, e agir rápido. Enquanto a descoberta de Grider enviava ondulações pelo mundo investigativo, o FBI enviou agentes para recuperar o paraquedas das mãos de Grider. Foi embalado com cuidado e enviado para Quantico,
onde todos os seus esforços forenses ocorreriam. Lembra daquela gravata que Cooper deixou para trás no avião? Aquela que havia sido negligenciada por tantos anos? Bem, o FBI a havia analisado no passado, mas só encontrou amostras parciais de DNA. A ideia sempre foi encontrar uma correspondência, mas eles nunca tiveram uma pista boa o suficiente até agora. O paraquedas não era apenas uma peça do quebra-cabeça. Era a peça final potencial. Agora, o plano era exumar o corpo de Richard para coletar amostras de DNA para comparar com qualquer evidência em particular que havia sido deixada para trás, como o paraquedas ou sua gravata, com amostras coletadas dos filhos de McCoy, algo que poderia confirmar ou finalmente desbancar a teoria de que McCoy era D.B. Cooper, mas ninguém sabe como esse plano foi. Enquanto os agentes carregavam o paraquedas para o laboratório, a tensão no ar era palpável. Este não era mais um caso frio. Era uma corrida contra o tempo. O FBI esperou 54 anos por evidências como essa, e agora era agora ou nunca. E enquanto o FBI preparava seus laboratórios e os testes começavam, todos os olhos estavam na única questão que permanecia sem resposta. Richard McCoy Jr. era realmente D.B. Cooper? A confissão. A verdade sempre esteve mais perto do que qualquer um percebeu, mas foi preciso uma obsessão implacável da pessoa certa para finalmente trazê-la à luz. Dan Grider passou anos perseguindo sombras, mas ele não parou quando o paraquedas surgiu. Ele sabia que estava em algo, e agora, era hora de pressionar ainda mais. Afinal, a maior questão no mistério de D.B. Cooper sempre foi a identidade do homem por trás do crime. Grider acreditava que a chave para responder a essa questão não estava escondida em um arquivo. Em vez disso, estava enterrada nos corações da família de McCoy. Chantelle e Rick McCoy III, os filhos de Richard McCoy, vinham carregando o peso de um segredo por toda a vida. A história de seu pai sempre foi mantida em segredo. Por anos, eles negaram os rumores que circulavam sobre seu pai ser D.B. Cooper. Mas Dan Grider não ia deixar os sussurros permanecerem apenas isso. Não foi fácil chegar até eles. Eles se recusaram a falar com qualquer um por anos, com medo do circo da mídia e do fardo que viria com tal revelação. Mas Grider, implacável como sempre, encontrou um jeito. Ele não veio com acusações. Em vez disso, veio com uma simples verdade: as peças são muitas. O mundo está prestes a saber. Vocês não precisam mais se esconder. Foram necessárias semanas de telefonemas, e-mails e conversas para frente e para trás antes que eles finalmente concordassem em sentar. Grider foi cauteloso, e ele não estava tentando colocá-los no centro das atenções. Ele apenas queria a verdade. E quando ela veio, veio da maneira mais silenciosa, especialmente porque foi Rick McCoy III quem revelou a verdade chocante. Nós nunca quisemos acreditar nisso, Rick admitiu, sua voz tremendo de emoção. Mas quanto mais olhávamos para tudo, está tudo lá. Ele era a Cooper. Tinha que ser. Sim, nós sempre meio que sabíamos que era ele. Uma das razões pelas quais eles também decidiram falar sobre isso foi porque sua mãe havia falecido. Então era certo falar sobre isso porque se tivessem feito isso enquanto ela ainda estava viva, ela poderia ter sido implicada de alguma forma. Foi uma confissão abaladora, que imediatamente enviou ondas de choque pelo mundo online. Em poucas horas, o vídeo de Grider viralizou. A confissão dos filhos de McCoy foi a confirmação que milhões estavam esperando. E enquanto alguns foram rápidos em descartá-la, o peso do momento não podia ser ignorado. Após décadas de especulação, a família havia falado. O lendário sequestrador, D.B. Cooper, não era mais um fantasma. Ele tinha um nome, e esse nome era Richard Floyd McCoy Jr. Finalmente, com um rosto por trás do mistério e uma sombra que escorregou pelas rachaduras da aplicação da lei americana, o pensamento de Richard McCoy ser a peça que faltava em um dos casos não resolvidos da América que deixou os federais sem dormir por anos é simplesmente insano. E o fato de ele ser como qualquer outro homem com uma família para cuidar torna tudo interessante. O sequestro foi por emoção ou uma declaração? Ou foi sua própria maneira de recuperar o poder de um mundo que o mastigou e cuspiu? Alguns psicólogos dizem que o sequestro de Cooper não foi apenas um crime, foi um grito por controle em um mundo caótico.
E talvez isso seja o que torna a verdade mais difícil de engolir. No final, o rosto por trás da lenda não pertencia a um fantasma. Pertencia a Richard Floyd McCoy Jr., um homem que queria mais do que dinheiro e liberdade, e a sua própria maneira distorcida, tomou. Mas ainda é uma lenda se o homem por trás dela era apenas humano? À medida que mais evidências surgem e a investigação de Grider continua a ganhar momentum, o mundo está lentamente montando não apenas as ações de Richard McCoy, mas o próprio homem, seus motivos, suas falhas e a quieta desesperança que pode tê-lo impulsionado. O sequestro não foi um crime perfeito. Foi imprudente, ousado e condenado desde o início. No entanto, de alguma forma, capturou a imaginação de um país inteiro. Em um tempo em que os americanos lutavam com a desconfiança no governo e o caos no exterior, a lenda de D.B. Cooper oferecia algo estranhamente confortante. Um mistério que desafiou o sistema, um homem que desapareceu sem deixar vestígios. Agora, esse mistério tem um batimento cardíaco novamente. Para Chanté e Rick, a decisão de falar não foi sobre legado, foi sobre paz. Sobre deixar ir algo que eles não pediram para carregar. E para Dan Grider, foi sobre finalmente honrar a busca pela verdade, não importa quão estranha ou dolorosa ela se revelasse. O caso D.B. Cooper pode agora estar resolvido aos olhos de muitos, mas como todos os grandes mistérios, seus ecos permanecerão. Porque mesmo se soubermos seu nome, sempre nos perguntaremos: com que mais McCoy escapou? E quantos segredos ainda estão enterrados, esperando para serem desenterrados? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Para mais conteúdo como este, clique no próximo vídeo na sua tela.